Nação flamenguista, logo mais Flamengo e Deportivo Tátira, né? Jogo esse que é importantíssimo, né, para o Flamengo. O Flamengo não pode pensar em empatar, muito menos em perder. Eu não acredito também nisso, né? Até porque o Deportivo Tátira é a pior equipe da competição. Então, não vamos decepcionar, né? O Flamengo vai fazer um grande jogo, um belo jogo, sair com a bela vitória, sem sombra de dúvida, deixar o torcedor do Flamengo animado, principalmente depois que virou a chave ali contra o Palmeiras, manter o mesmo padrão de exibição. A mídia de todo o Brasil destacando o Mengão, né? Até porque vai estar lotado o Maracanã, com o novo treinador da seleção brasileira, Ancelotti, presente, né? Então, sem sombra de dúvida, os jogadores vai querer mostrar serviço, né? E o Flamengo, a tendência é passar por cima. Claro, se o Flamengo ficar em segundo, tem muito torcedor aí preocupado, né? Principalmente palmeirense e botafoguense. Claro, o Botafogo pode pegar o Flamengo se o Flamengo ficar em primeiro, né? Mas sem sombra de dúvida, o Flamengo vai fazer um grande jogo, passar por cima e golear. É o que a mídia tá cravando, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link tá na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Em cima do que o Rafa colocou, né? O Maracanã, essa atmosfera de Maracanã, Flamengo, time completo, jogo decisivo de Libertadores, como a gente falou de outras torcidas, né? O Botafogo ontem, o Vasco, enfim, a do Flamengo também sabe fazer a festa, sabe criar uma atmosfera positiva para os jogadores. O Flamengo é muito favorito para esse confronto, né? O Flamengo precisa da vitória, o Flamengo vem com o time completo, vem motivado por convocações para a seleção brasileira, o time bem encaixado nas mãos do Felipe Luiz, o adversário teoricamente, né, o mais fraco do grupo. Então o Flamengo tem tudo para ter mais uma boa atuação e conseguir a classificação. Qual é, na tua opinião, Breiler, antes de passar essa pergunta também para o Rafa, a chave para a vitória? O Flamengo vai ganhar do Tátira com essa situação. Quem vai ser o destaque hoje? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Luiz Araújo a chave porque ele tem desamarrado o jogo do Flamengo. É um cara que, além de velocidade, de intensidade, ele tem técnica suficiente para encontrar os companheiros bem colocados. Então, no lance do pênalti sofrido pelo Arrascaeta contra o Palmeiras, méritos totais dele. Segura ali a dividida no meio campo, consegue fazer o giro, achar o Arrasca em boa condição. Então, o Luiz Araújo, para mim, hoje, por mais que não seja ali considerado um dos principais craques do Flamengo, tem feito muita diferença e, para mim, hoje ele é um caminho, porque, naturalmente, o Tátira vai jogar muito fechadinho, com linhas recuadas e vai precisar muito da estrela do Luiz Araújo para encontrar esses espaços em velocidade ou até mesmo com a visão de jogo que ele tem. Rafael Marques, onde está a chave do sucesso para o Flamengo? Gostou dessa pergunta? Estilo auditório. Programa de auditório. Aliás, o F-Show é um show, né? Então tem que ter um pouco dessa vertente de programa de auditório. Eu concordo com os argumentos apresentados pelo meu confrade Breiler Pires, mas assim, eu acho que a chave para o Flamengo hoje sempre é o Gerson, né? Ainda mais em jogos contra adversários com linha baixa, ocupação de espaço intermediária, essa movimentação, essa autonomia, né, que o Felipe Luiz dá ao Gerson para ser um jogador total campista, né? Um pouquinho mais posicionado do lado direito, circunstancialmente, porque favorece cortar para dentro e desenvolver o jogo tabelado, o jogo apoiado, mas com essa autonomia para poder pisar na área, chegar e girar um pouco, trocar de lado, fazer o time jogar. Como o Arrascaeta está adotando em 2025 uma versão um pouco mais artilheira, né? Sendo um meia atacante, um 10 mais antigo, aquele que aparece como se fosse um segundo centroavante, que se projeta ao ataque, é quem sobra no momento que o Flamengo está sem a bola na marcação, na primeira linha de marcação, ele que se aproxima do Pedro, né? Tem menos desgaste quando o Flamengo está sendo atacado. Acaba que o Gerson participa mais do jogo e muito do que o Flamengo constrói passa pelos pés do jogador, convocado mais uma vez para a seleção brasileira. O Flamengo tem 5 jogadores convocados pelo Carlo Ancelotti, então dá para dizer com alguma dose de segurança que o Gerson é o cara que, para mim, vai mais uma vez ser a peça que fará a diferença técnica em favor do Flamengo. E o torcedor que vier logo mais ao Maracanã terá que ter um pouco de paciência, porque um adversário como vem o Tátira na condição de franco atirador, tem nada a perder. Então vem pra cá pra jogar o jogo dele, pra atrapalhar o máximo possível o Flamengo, tentar fazer uma graça. Então não pode ser um jogo tenso, né? O Flamengo teve contra o Central Córdoba aqui, a derrota na segunda rodada na fase de grupos, um exemplo clássico de como não jogar uma Conmebol Libertadores, né? Você estando em casa, você tem a iniciativa, a obrigação de propor o jogo, apareceu a oportunidade, conclua, faça o gol, se imponha, né? Não desperdice chances, leve o jogo muito a sério, porque fazendo o trivial contra um Tátira que já tem
tem deficiências técnicas e ainda vem com 5 desfalques, a tendência natural, como você gosta, né, meu caro Edu de Menezes, nas CNTP, o Flamengo avança de fase. Agora, eu estou aqui acompanhando o chat, você vai mandando vídeo pra gente. Tá todo mundo adorando, a gente mandando beijo. Ó, Capita, tem um aqui que falou, Fábio Luciano é um dos melhores zagueiros que eu já vi no Flamengo, zagueiro de todos os tempos. César Castro, tá te mandando um abraço. Você que tá no chat, vai escrevendo pra mim aqui, quem vai ser a estrela do jogo hoje? Tá, você flamenguista, vai escrevendo que eu vou ler aqui uns 4, 5, 10 comentários. Então, já perguntei pro Marcel já vai falar no meu ouvido. Estou sentindo falta também dos vídeos. Mas você, Nath, a gente falou de Gerson, Luiz Araújo, e pra você? Quem vai ser o grande... O cara que vai decidir... Não vale o Rossi, senão vai ser com sufoco. Não vale o Rossi. Senão, se o Rossi for o Acho destaque... que o Flamengo hoje não passa... Bom, partindo do pressuposto que o Táchira é um time muito ruim tecnicamente. O Flamengo hoje consegue uma vitória muito boa e... Vai. Acho que eu vou de Luiz Araújo também. Bom jogador. Mesmo? Gostamos. Olha, Você tá falando aí, quero saber. Os caras ficam falando que é Joel. Para, você que é anti-Flamengo, aí fica escrevendo um monte de bobeira aqui. Tem anti? Falar da arbitragem. Mas isso aqui não vai acontecer, que eu acho que nem vai ter essa parte aí. Tomara que eles nem apareçam. O Mário Lúcio tá falando aqui, o Ancelotti vai estar no Maraca, vai ser um grande jogo. Muita gente apostando em goleada, 4-0, 8-0. Rafaela tá dizendo Arrascaeta e Pedro. Kátia tá falando Pedro. O Silva tá falando, o Edu não veio trabalhar ontem, que absurdo, tava na festa na casa do Neymar. Não foi ontem, mas foi muito bem substituído pelo Bruno Vicari. Isso. Muito bem. Vicari ontem deu um show, tava à vontade no programa. Eu acho até que você deveria ficar um pouco preocupado e começar a barganhar um espaço lá no Sport Center para poder ter um Sudeste em forma aí, porque ele foi muito bem ontem no seu lugar, viu, Edu? Não, ele foi muito bem. Quase eu não venho hoje. Eu cheguei a cogitar. Flávio, Arrasca. Hein, que eu precisava uns 2 dias. Agora a idade... Sem caído, cara. Não, mais ou menos também. É recuperação mesmo, Capita. Ele tá tem muita gente apostando em Arrascaeta e Pedro, que eu acho que seria o natural, mas muita gente também exaltando. O pessoal tá perguntando cadê o Bubu Lover. O Bubu está nesse momento... Em recuperação. E o Comunique manda... Assistindo ao programa. Um beijo pra Paula. Gente, eu adoro brincadeiras de quinta série. Façam mais, de repente eu vou cair só manda isso mesmo. Alguma delas. Olha lá, provável Flamengo contra o Táchira. Tem o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Gerson, Everton Araújo ou Alan e o Arrascaeta. Luiz Araújo, Cebolinha ou Bruno Henrique e o Pedro no ataque. Eu adoro o ou do Flamengo, que outros times é assim. Vai entrar o Chiquinho. Não, aí é só o Bruno Henrique. Ou Cebolinha ou Bruno Henrique. E aí a gente sente falta, porque onde estão Danilo? Joga muita bola. Varela, o que jogou contra o Palmeiras, pelo amor de Deus. do meio campo, então nem se fale. Então o Flamengo tem um elenco muito bom, tem ótimas opções. Ayrton Lucas, que entrou contra o Palmeiras marcando gol, tranquilidade de centroavante na frente do Everton para definir. Então aos poucos o Felipe Luiz também vai encontrando a tranquilidade de centroavante, Brele Pires. Depende do centroavante, né? Também. Depende do centroavante. Por isso que o Ayrton Lucas foi muito bem. E esse Flamengo chegou ali a dar susto no torcedor, deixar a dúvida se ia classificar ou não. Acredito que hoje vai ser uma classificação tranquila, festa no Maracanã, e até com margem para descansar o time no segundo tempo. Mas esse Flamengo classificado é coisa séria, Edu. Porque o Flamengo passando esse período de oscilação, chegando na Copa do Mundo de Clubes ali com força total, bem no Campeonato Brasileiro, já classificado na Libertadores, para o Flamengo vai ter um peso muito grande, e para o trabalho do Felipe Luiz, que para mim segue evoluindo. Felipe Luiz testado em diferentes cenários. No fim de semana, contra o Abel, que é um exímio treinador também, foi muito bem e até abrindo mão um pouco do que é a filosofia dele. No segundo tempo ali, esperando os espaços para contra-atacar. Então o Felipe Luiz tem se mostrado muito hábil e com muito repertório também. E a tendência é que com o Flamengo classificado, com um ambiente bem pacificado e tranquilo, o Flamengo siga voando e evoluindo. Ô, Rafa, nem o Prats, que é o maior chato que eu conheço na vida, nem ele acredita que o Táchira vai tirar o Flamengo. Você perguntou para ele? Não, nem ele, nem vou ligar. Porque você sabe quantas vezes o Táchira... Quer ligar? Aí se ele ligar, se ele te atender, você sabe quantas vezes o Táchira jogou no Brasil, Edu? Quantas? 14 vezes. Quanto foi? Quantas vitórias? Acho que... 0. Nenhuma. Quantos empates?
Zero. Só derrota do Tátira jogando no Brasil. O Mengão vai atropelar. Ô, Rafa, aí o ambiente não tem nada, não tem nem chato. Aí, tem esse Tátira, tinhoso pra fazer gracinha, não, né? Tô ligando pra ele aqui. Não tem. Não apareceu, não. Até agora não foi percebido aqui nenhum momento no Maracanã. Olha que eu já andei todos os cantos do estádio. Esses chatos de galope. A gente espera que não seja nesse jogo de hoje, né? Espera que realmente a galera aí esteja certo, que o Flamengo passe por cima, que o Flamengo atropele, né? Que não venha surpresa por aí. Pelo amor de Deus, né? Como diria minha avó, não apareceram ainda não. Acho que o cenário está bem desfavorável, né? Porque, como muito bem destacou, a Nath é um time limitadíssimo. O Tátira e ainda desfalcado de 5 titulares nos 3 setores. Isso complica ainda mais a vida da equipe venezuelana. E perder para venezuelano também, com todo respeito ao futebol daquele país, tem que fazer uma força tremenda. Teve time que conseguiu perder até feio para o venezuelano, mas é muito difícil isso, né? Normalmente os venezuelanos sofrem muito quando enfrentam times brasileiros, principalmente na Conmebol Libertadores. E acho que hoje não vai ser diferente o cenário. O Flamengo deve conseguir tranquilamente a classificação. E é bom o Flamengo mirar a primeira colocação da chave por alguns aspectos. E um deles é, por exemplo, não precipitar o encontro com o Botafogo, né? O Botafogo no grupo A passou em segundo lugar no grupo, o Estudiantes foi o primeiro. Então, se o Flamengo for o segundo colocado, poderia pegar o Botafogo no primeiro momento? Não. Mas se for o primeiro, poderia, de repente, não é tão interessante assim nesse sentido, mas por outro lado pode ser, porque teria o mando, mas o jogo do Maracanã não é tão diferente assim no jogo do Milton Santos. Enfim, pensando em adversário, em qualidade de adversário, é bom ser o primeiro colocado, embora o sorteio possa colocar aí esse clássico carioca de maneira antecipada nas oitavas da Libertadores. Me enrolei, mas acho que no final das contas acabei esclarecendo, Edu, ou não? Foi muito bom, foi muito bom. E hoje o Flamengo vai ganhar por 4-0. E atenção, 2 gols do Léo Ortiz. Ô, Léo, vai pro ataque. Esquece a defesa. Não, faz igual o Capita. Não faz isso. O Léo Moura me mandou mensagem, o Juan, o Williams, o Ayrton. Só vi o Capita igual uma bala aqui, ó. Vai pro ataque, Léo Ortiz. Que o Léo é bom no alto também, igual você. Bola parada. Eu fazia gol de cruzamento na área, escanteio. Em quantas bikes, né? Pouquíssimas vezes saía esse gol de... Que bike? Tempo de bola do Capita era ótimo no jogo aéreo. Maria. 3 ali na conta. Duvida, mas tem uns 3 ali na conta. Tem. Você que tem curiosidade, o Capita gigante que e que foi nos gramados. Lá vem. Coloque aí pra pesquisar gols de Fábio Luciano, tá? Ah, vai ter gol. Você vai começar a assistir hoje, vai parar só sábado tarde. Tchau, Rafa. Obrigado, viu, meu irmão? Marques. Você era repórter na época do Capita, não era, Rafa? Sim, senhor. Eu estava aqui naquele título brasileiro de 2009. E, inclusive, naquele momento, é até curioso contar essa história, Edu, porque a gente trabalhava junto. E eu fiz aquele jogo para a Rádio Globo de São Paulo. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, havia algumas possibilidades de título, né? Inclusive, o São Paulo e o Palmeiras brigavam pela condição de campeão ao final da última rodada. E o Flamengo foi campeão com a vitória aqui no Maracanã sobre o Grêmio. E naquela oportunidade, eu lembro que eu tive que fazer a volta olímpica do Flamengo para a Rádio Globo de São Paulo. Eu perguntei ao nosso queridíssimo Belezinha, que era o produtor da transmissão da jornada da Rádio Globo, falei, o que eu faço? Faço a festa ou clima de tristeza porque eu tô falando para São Paulo? Ele disse, Rafaelzinho, faz a festa, faz de conta que tá no Rio, Rafaelzinho. E aí eu fiz a volta olímpica e coloquei o Capita ao vivo depois desse título do Flamengo de 2009. Muito bem, Rafa, um abraço pra você, bom trabalho e vai almoçar que você merece. Um abraço, meu irmão. Já almoçamos faz tempo, Edu. Tá pensando com o pessoal aqui de bobeira? Clara Gomes no comando, tudo funciona. Beijo, até a próxima. Tchau, um abraço. Valeu. Rapaz, eu sentei aqui, tô ficando muito... Nação, toda a mídia de todo o Brasil dizendo que o Flamengo não vai ter dificuldade, né, pra vencer e convencer o Deportivo Tátira, né? É um jogo que é um dos melhores times da Libertadores, que queira ou não queira é o Flamengo, contra o pior time, que é o Deportivo Tátira, né? Não conseguiu fazer sequer um ponto. Então a expectativa do torcedor flamenguista, depois da boa exibição, principalmente no segundo tempo, em São Paulo contra o Palmeiras, onde saiu com a vitória, né? 2-0, cresce a confiança. Os jogadores, eu sempre dizia, um jogo desse tamanho entre Palmeiras e Flamengo, o torcedor, depois da vitória, passa confiança para o torcedor, passa confiança
para os jogadores, passa confiança para o treinador. Todo mundo sai confiante depois de uma vitória dessa, né? Então, sem sombra de dúvida, o que a gente espera no jogo de logo mais aí, o Flamengo coloque o seu jogo, seu padrão de jogo, né? Seu estilo de jogo que vem jogando, né? Eu acho que já ali nos 15 primeiros minutos é para estar 1-0 para o Flamengo, né? No mínimo, né? A gente sabe que o Flamengo, no início do jogo, é avassalador. Ele não toma conhecimento do seu adversário, parte para cima, tenta resolver logo no início do jogo, né? E o torcedor flamenguista vai lotar, né? A nação vai estar presente, né? Inclusive presença ilustre aí também do treinador da seleção brasileira, Ancelotti, né? Que convocou nada mais, nada menos que 5 jogadores do Flamengo. Pessoal, por si só o jogo já é importante, né? Jogadores do Flamengo já sabem que o jogo é importante, né? E ter treinador da seleção brasileira na arquibancada, um cara que é novo, um cara que é italiano, todo mundo vai querer mostrar serviço. Todo mundo vai querer mostrar serviço, né? Como eu disse, grande jogo para o Flamengo manter o crescimento, mostrar que vem crescendo, né? Como a mídia mesmo alertou aí, o Flamengo vem numa crescente, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, é importantíssimo, pessoal. É importantíssimo, né? A gente espera que continue nessa pegada, continue, né? Não deixe a peteca cair. Se der para se classificar em primeiro, beleza, né? Inclusive, eu acho que se o Flamengo ganhar o jogo aí de 3-0, vai se classificar em primeiro. Se vencer 3-0, eu creio que os classificados vai ser Flamengo e LDU, pelo incrível que pareça, né? Muitos cravando ali o Central Córdoba, como era a revelação, era o time sensação. E ainda vai cair fora. Então, pessoal, Libertadores é traiçoeira, né? Eu espero que o Flamengo tenha aprendido. Às vezes nós estamos dizendo aqui, é o pior time da Libertadores, o Flamengo é melhor, vai atropelar, vai passar por cima, mas isso aqui fica só para os torcedores, né? Torcedor, a mídia, né? A gente espera que Felipe Luiz tenha aprendido, né? Tenha aprendido naquela derrota para o Central Córdoba. Você não pode entrar com salto alto, não pode entrar achando que vai resolver a qualquer momento, que você é melhor, que você é favorito, que você... Não. Tem que mostrar dentro de campo. Então, dentro de campo é entrar, passar por cima, ataca. Claro, com responsabilidade, né? Saber que do outro lado tem uma equipe. Se ele chegar a Libertadores, eu creio, claro, futebol venezuelano também a gente tem que ser bem realista, né? Como o pessoal aí da ESPN falou, né? Você tem que fazer um esforço gigantesco para perder, né? Como o Vasco fez, né? Coisa que eu acho que não vai acontecer com o Flamengo, né? A gente espera que, pelo amor de Deus, o Flamengo não decepcione, né? Porque perder em casa, estádio lotado, a torcida apoiando, para um time desse aí seria a maior decepção, vou cravar aqui, da história. Seria a maior decepção da história. Eu sei que muitos dizem, não, mas teve outras derrotas, mas não foi numa fase de grupo, foi numa final, foi pro Santo André. Se o Santo André chegou na final, tinha alguma coisa de bom, né? Mas perder numa fase de grupo para um time que não fez nenhum ponto na competição, joga um péssimo futebol, desfalcado, então seria uma tragédia, né? Mas vamos confiar em uma vitória aí 5-0, seria fantástico, né? Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.